Boa tarde, pessoal. Alô. Ana e Rui. Oi. Olá. E aí, tudo bem? Tudo bem? ótimo. Muito bom. Vamos lá, Ana. Mais uma edição do Falando TI, a última de 2020. Sim, a última de 2020, exatamente. Exato. E desta vez online, Exato. a juntar Portugal e Brasil. Como sempre. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, bem-vindos aí, Rodrigo e Rui. Convidados que estão aí como participantes também sejam muito bem-vindos. Hoje a gente começa a última edição do Falando TI, a terceira de 2020 que a gente realiza, né, trazendo agora para o formato digital, já que esse momento a gente não conseguiu fazer o evento presencial. E para começar, antes de apresentar os nossos palestrantes, painelistas e convidados daqui, vou falar primeiro sobre perguntas e respostas. Quem tiver pergunta e resposta, aqui embaixo no Zoom, tem a opção de Q&A, só colocar a pergunta, durante o evento a gente vai perguntando, ou a gente vai perguntar tudo no final. Fiquem à vontade, pode colocar todas as perguntas lá. No chat também, a gente está aqui com a Maria e com a Débora, que estão coordenando aí, então se tiverem algum comentário, fiquem à vontade ali para poder comentar, enfim, colocar as opiniões e tudo mais em relação ao evento. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Vou começar, Ana, tomando a liberdade de apresentar esse líder brasileiro que está aqui com a gente, que é o Rodrigo Fragola. O Rodrigo Fragola ele é formado em Ciência da Computação pela Universidade de Brasília, com foco em segurança de rede e inteligência artificial. Já está no mercado de tecnologia na área de segurança da informação há mais de 23 anos. Foi pioneiro no desenvolvimento de firewall no Brasil, tá? Do primeiro firewall brasileiro, inclusive. Tá? Ele estava nesse projeto aí. Além disso, é palestrante keynote sobre segurança da informação. Já foi premiado pelo GDF com a Medalha do Mérito Buriti, pelos relevantes serviços prestados à sociedade e o prêmio Nata dos Profissionais de Segurança, que é oferecido pela Sucesso e pela TI Brasil Intelligence. Atualmente, Fragola, vou te chamar de Fragola, tá, Fragola? Atualmente, okay. Fragola é o CEO da Algasec S.A., tá? Presidente da CESP do Distrito Federal e conselheiro da ABS. Então, são entidades aí representativas do segmento de tecnologia da informação. Fragola, bem-vindo, obrigado aí pelo convite. Obrigado, Alexandre, obrigado, Ana, obrigado, Rui, aí pelo convite também. Muito bom. E aí, Ana, quem temos aí de Portugal? Olha, aqui de Portugal temos o Rui Paiva, que isto nem é preciso fazer muitas apresentações, que é um homem super conhecido cá, super referenciado cá, e não só. Portanto, o Rui tem uma vasta experiência em gestão de empresas de tecnologia, já há muitos anos, e foi CEO da Widu, a Widu espalhada pelo mundo fora, inclusivamente aí no Brasil, e atualmente é CEO da Unidade de Negócio e Risk Management da Mobilium, que foi a empresa que comprou a Widu. E além disso, é o padrinho da Falando TI, caso não saibam, porque o primeiro Falando TI em formato presencial foi em 2018 e o Rui foi um dos nossos convidados e que nos apoiou desde o início. Portanto, Rui, muito obrigada por estares aqui connosco uma vez mais. Quero-te agradecer, de facto, este apoio e seres uma pessoa, de facto, muito importante para todos nós do setor das tecnologias de informação, para todos os executivos da IT, temos sempre muito como referência e obrigada pelo teu tempo de estares aqui hoje novamente. Muito obrigado, eu. Só queria dizer que eu também sou do Brasil, porque quando nós abrimos a Widu, o primeiro sítio que abrimos foi no Brasil e o primeiro cliente que tivemos foi no Brasil e, portanto... O Brasil está muito no coração. Exatamente. Países irmãos. É mesmo isso, é mesmo isso. Rodrigo, também muito obrigada. Queria-te agradecer aqui também o teu tempo, a tua disponibilidade, estarem aqui os dois a partilhar. Bom, eu vou ser muito breve. O Falando TI, só para vos dar um enquadramento para quem está a assistir, é basicamente um momento em que nós reunimos executivos do setor das tecnologias de informação, desde áreas de gestão, CEOs, marketing, vendas, recursos humanos, e partilhamos aqui histórias, partilhamos desafios, partilhamos dores de mercado e partilhamos sinergias, acima de tudo também. É um momento realmente de partilha genuína. E portanto, em 2018 fez-se o evento presencial
e este ano não vamos conseguir fazer o evento presencial, como todos sabem, mas aproveitámos 2020 que a Covid convidou-nos a reunir aqui Portugal e Brasil no formato online, e por isso temos tido aqui o privilégio sempre de ter executivos de IT de ambos os países. Eu quero também agradecer à nossa equipa, nomeadamente a Maria de Portugal e a Débora do Brasil, que nós, para estarmos aqui, elas é que dinamizaram também tudo isto, e quero realmente agradecer também aqui à Maria e à Débora, e agradecer a quem está aqui a assistir connosco, tá bom? Bom, e vou começando aqui, lançar já um primeiro tema para discussão. Eu vou pegar aqui um pouquinho de uma conversa que tive com o Rui no início da pandemia, em que o Rui fez um comunicado, digamos assim, a todos os clientes, parceiros, colaboradores, este ecossistema das TI, em que ele mencionava algo do género, adaptem-se, não é? Porque realmente, como diz Darwin, não são os mais fortes que vão vencer, são aqueles que melhor se adaptarem. Sejam criativos, adaptem-se às diversidades e sejam inovadores. E perante isto, a minha questão aqui que eu gostava de colocar era, na vossa opinião, Rui e Rodrigo, vocês como líderes, quais foram aqui as grandes mudanças que tiveram que tomar nas vossas empresas neste cenário de pandemia e na prática também, de acordo com estas mudanças, o quanto isto impacta e vai impactar nos próximos anos? Queres começar, Rui? Posso começar? Força. Eu acho que, apesar de tudo, não é? O mal da pandemia, obviamente, é um mal que afeta toda a gente, mas do ponto de vista de negócio, provavelmente nós, os da tecnologia, fomos os menos impactados, porque, na verdade, as pessoas refugiaram-se na tecnologia para poder ultrapassar este problema de fisicamente não poder estar, não é? E, na verdade, eu acho que isto acelerou a digitalização de muitas empresas que estavam muito atrasadas. A verdade é que as que não se adaptaram acabaram por ter muitos problemas, não é? Mas essa aceleração da digitalização passou por nós todos. Nós tivemos a fazer muito mais projetos, tivemos que ser muito mais rápidos, tivemos também a ser muito mais criativos em como entregar tudo isso, mas a verdade é que todas as pessoas que eu tenho falado na tecnologia, eu acho que é muito raro o caso da empresa de tecnologia que está com problemas. No caso específico nosso, por exemplo, nós estamos a crescer a 2 dígitos. Nunca, se pensares que em 2002, 2013 houve a famosa crise das .com e depois em 2007 e 2008 aquela crise financeira mundial, essas foram crises que afetaram verdadeiramente todas as empresas e a nós, afetou-nos todos muito no bottom line, mas esta é a crise ao contrário. Esta é uma crise de top line, portanto, temos muito negócio, mas, na verdade, nós temos um problema que é também adaptar-nos à entrega deste negócio, porque temos que fazer recrutamento de pessoas para trabalharem na empresa sem estar ninguém na empresa, temos que aprender a fazer o onboarding destas pessoas, temos que fazer a aculturação das pessoas a uma cultura que para eles é só digital. Portanto, há muitas coisas que nós estamos a aprender que não tínhamos feito anteriormente, mas diria que este foi um problema, não um problema muito grave para as empresas de tecnologia. Acho que foi, pelo menos a experiência que eu tenho e que eu conheço, foi mais como é que nós nos adaptamos para entregar tudo o que entregávamos e ainda mais sem fisicamente estar com os clientes. E eu acho que isso também provou uma coisa engraçada, que era os clientes sempre queriam muito que nós estivéssemos fisicamente junto deles. O que levava também que havia custos para todos, para nós, custos para eles, passámos os custos e, na verdade, nós viemos a constatar que não precisamos de estar fisicamente, conseguimos fazer as coisas. Eventualmente, não ao extremo, há coisas que nós podíamos fazer melhor, mas acho que nós estamos a aprender, é isso mesmo, e, portanto, esta aprendizagem vai levar a que, pelo menos, o modelo de entrega seja muito diferente. Isso vai ser. Ótimo. Rodrigo, queres complementar? Não, é exatamente a minha visão muito parecida com a do Rui. Do ponto de vista da organização, né, da forma como você organiza a companhia, o impacto inicial realmente é difícil de absorver, mas à medida que você vai começando a trabalhar, né, principalmente na questão da liderança, que acho que é o tema
principal aqui desse processo. Eu ainda estou a aprender, né? Eu sempre fui um profissional remoto. Apesar da minha empresa não ser, eu sempre fui, né? A gente sempre viaja muito, carrega o notebook para cá e para lá, então a gente tem essa facilidade em lidar com isso. Mas, por exemplo, a gente que mexe na área consultiva, né? O cliente queria pegar em você, né? Pegar na sua mão, olhar, né? E a gente percebia que não, eu sempre percebi, inclusive 10 anos atrás eu tentei fazer um movimento de levar a empresa para o home office, não consegui fazer esse movimento, né? E sempre tinha muitas dificuldades, né? Todas essas dificuldades acabaram com o Covid. Em menos de um dia, nós não gastamos o quê? Um dia para mover 100% da companhia. E a gente, desde do final do carnaval, porque na realidade eu movi a companhia para o home office antes do governo exigir que isso fosse feito. Porque a gente estava observando o que estava acontecendo, era uma questão de tempo. Não é? E o mais interessante desse processo, né, que depois que a gente faz esse aprendizado todo, eu fiz uma pesquisa na companhia, quem queria voltar a trabalhar na cadeira, né? E é unânime, todo mundo quer ficar em casa, né? Uma adaptação aqui, uma outra ali, né? Então, agora a gente está entrando num segundo momento, né? Que é como que a companhia vai, depois que passar essa segunda onda, etc., vier a vacina, como é que o nosso cliente vai se comportar. A grande dúvida realmente é o cliente. Né? Ele, de certa forma, a gente tem casos onde a gente fez, desde a venda até a instalação, 100% remoto. Né? E eu estou falando de instalação de equipamento. Né? Então, você exige que o cliente na ponta tenha uma certa flexibilidade, uma certa vontade de te ajudar nesse processo. Não sei se isso vai continuar depois da pandemia, né? É grande experiência. Mas a aposta nossa, principalmente, por exemplo, hoje eu tenho uma área de 400 metros quadrados que está vazia, né? Literalmente vazia, a porta trancada. Vamos ver nessa segunda etapa o quanto desse home office a gente consegue manter. Mas a intenção nossa, inclusive, é continuar mantendo. E daqui também vão surgir este novo modo de trabalho, digamos, né? Isto vem daqui também uma nova liderança, que falava-se em tempos, não há um líder a olhómetro, não é? É um líder que confia, é um líder que dá também o exemplo e dá autonomia e responsabilidade, não é? Isto também muda toda a gestão também com as pessoas. Eu sinto assim que mesmo, quer dizer, o meu estilo de liderança, acho que tem vários estilos, né? Eu até comentei com vocês uma vez numa conversa, que não existe, no meu caso, não existe um estilo apenas. Eu tenho vários estilos, depende do que se trata, de que assunto, de qual é o grupo, né? Então, tem situações onde a gente é mais colaborativo, dá maior criatividade, etc. Existem outros grupos que eles exigem que você seja mais impositivo. Mas, assim, eu ainda estou me adaptando como líder, como lidar, principalmente com as questões emocionais e de crença, né? Que eu acho que, para mim, são as mais difíceis, porque a técnica a gente tira de letra, a gente estuda, lê um livro, né? Vê um exemplo. E eu ainda não consegui ainda, você perguntava para mim, Rodrigo, qual é a fórmula aí para lidar com... Eu ainda realmente não consegui ainda, de fato, acertar aí a mão nesse sentido. Eu não sei como é que o Rui está sentindo isso. Eu acho que, como estamos a dizer, isto tem a ver com estilos e com culturas, e depois tem a ver uma coisa muito com, por acaso, estamos a falar de 2 países latinos, em que a proximidade é muito importante. Os anglo-saxónicos são diferentes de nós, e, portanto, nós a proximidade é importante. Acho que, na verdade, nós vamos ter que arranjar modelos diferentes. Eu, por exemplo, um dos modelos que para mim tem intrínseco é que as reuniões, no futuro, não é? As reuniões são todas físicas, e a execução é toda remota. O que faz com que nas reuniões da aproximação tu consegues ter esse bocadinho de contacto e de proximidade, promoves que as pessoas também tenham os pontos de contacto, porque é preciso que as pessoas depois na execução sejam camaradas, não é? Que se ajudem uns aos outros. E, portanto, acho que tem que fazer isso, ou seja, para mim, o escritório vai passar a ser o ponto de confluência em tudo o que é gathering, reuniões e essas coisas todas, mas isso só, portanto, o espaço passa a ser só o espaço de reunião. O espaço de execução, para quem quiser, vais deixar um pouco de espaço, não é? Porque há pessoas que têm condições em casa para fazer isto, não é?
mas os outros que tiverem as condições em casa podem ter. Dito isto só pode acontecer em empresas que estejam preparadas com metodologias para poder aferir as entregas dos compromissos dos clientes com o conjunto de Key Performance Indicators, porque caso contrário as pessoas tendem a relaxar, também é verdade que isso acontece. E portanto, para nós não é um tema, porque nós já tínhamos isso tudo montado anterior, era tudo baseado em Key Performance Indicators, portanto as pessoas eram medidas por esses mesmos resultados. Para mim, no passado, já não era muito relevante se vinham ou se não vinham, se faziam ao sábado ou ao domingo. O que era importante para mim havia um compromisso, basicamente nós tínhamos quase uma profit, uma P&L por cada um dos projetos. As pessoas sabiam que tinham que executar aquele projeto, libertar aquela margem, portanto, a cadência era uma cadência que eles tinham que gerir. E eu, no final, geria-os pela efetividade na entrega disso mesmo. E, portanto, se te entregassem melhor, mais margem libertava e, portanto, melhor avaliava. Portanto, acho que há aqui esta toda a mesma adaptação. O que eu acho que é mais complicado vai ser para os novos entrantes. Porque quando entrava alguém para a empresa, tu tinhas um conjunto de pessoas que acarinhavam essa pessoa e faziam-lhe o coach ao longo do tempo. Isto vai ser um coach digital que é muito mais complexo. Quando eu estou a dizer que os outros vêm cá à empresa, têm as reuniões, mas eles já tinham passado, não é? Portanto, eventualmente acho que vai ter que haver o onboarding das pessoas tem que ser físico, se calhar a 3 meses físico, onde todas as pessoas se ajudam, interagem, conhecem-se e fazem toda a aculturação, para depois, a um determinado momento, passar então a ser, se quiser, remoto. Nós, por acaso, já fazíamos um bocadinho também isso. Já tínhamos um onboarding process que permitia isso, porque no nosso caso, depois eles iam todos viajar pelo mundo, porque nós tínhamos clientes em 110 países no mundo. Portanto, todas as pessoas já faziam um bocadinho isso. Para nós, este conceito das pessoas que trabalham remotamente já era assim, só que era nos clientes, é um facto. Agora é remotamente da empresa e dos clientes. Acho que devemos aprender todos. Não acho que não há nada de novo, não é? Estas coisas para nós, vocês vejam que nós temos com esta história toda, mas a Revolução Industrial, feita pelos ingleses atrás, era uma revolução em que as pessoas saíam presas a uma máquina, não é? A máquina era o que determinava tudo, não é? Nós já temos uma revolução em que a máquina nós levamos para casa, é um PC, não é? Portanto, nós já tínhamos isto mais ou menos neste caminho. Este é um caminho adicional só. Eu acho que vai ser quase, o futuro vai ser quase... vocês no Brasil já têm um bocadinho isso, não é? Com aquela história de que as pessoas podem ser empregados ou podem ser empresas, elas mesmas, pessoas jurídicas que prestam um serviço. Mas acho que nós vamos todos caminhar para... Prestamos um serviço a uma entidade, essa entidade representa o conglomerado e vende ao cliente. Somos Uber do futuro empresariais. Não temos escritório, não temos nada, participamos em alguma coisa. Rui, você colocou um negócio interessante, né? Que para nós, pelo menos, que entregamos tecnologia, entregamos projeto, a gente já fazia esses pontos de controle, né? A gente já desenhava as entregas, os processos, os pontos, a gente só está migrando de um meio para o outro. E eu acho engraçado uma coisa que você falou da questão da... Engraçado não, acho interessante uma coisa que você falou da questão da adaptabilidade, né? Quer dizer, a gente trabalha numa frente de uma máquina, né? Na Revolução Industrial. E, se você perguntasse para mim 1 ano atrás, olha, Rodrigo, você vai ficar 6 meses dentro da sua casa, né? Na frente do notebook e só vai poder sair para fazer uma compra, que é o que eu faço. Uma compra, um negócio ali. Eu falei, não, impossível, eu não dou conta de fazer isso. Né? E hoje eu sinto um prazer enorme em estar em casa com a minha esposa, que ela também trabalha, ela é professora de educação física, ela dá aula de educação física na sala. Os meus 2 filhos estudam, então tem dias aqui parece casa de louco, né? Tipo assim, um fazendo uma reunião no quarto, o outro pulando na sala e os outros 2 estudando. Mas é muito legal porque depois que você faz a sua atividade, você tem esse tempo, né, com as pessoas. Né? Mas sabe né? uma coisa que que faz parte desta aculturação, que é, se tu pensares nos anglo-saxónicos e sobretudo nos ingleses,
os ingleses já há muito tempo que têm isto, eles já funcionam assim. Portanto, eles já mudaram fisicamente um conjunto de coisas. As casas deles... Opa. O Rui, eu acho que travou. Nós ainda não vai mudar. Estou a ouvir? Estava a travar, Rui, estava a travar. As casas deles? Eu estou a dizer que até as casas deles são casas que já estão adaptadas a isto mesmo, têm um escritório, nós não temos isso, não é? Eu acho que tudo vai mudar e vai começar nesse conceito, que o construtor que faz uma casa já vai fazer uma casa que tem um escritório, como antigamente não punham 2 banheiros e agora tem 3 ou 4 banheiros. Isto tudo vai mudar, que é para nós realmente poder ter as pessoas todas em casa, senão tu estás a trabalhar e estão-nos a pular em cima de ti e essas coisas. Faz parte, é uma mudança que vai acontecer. E este negócio, por exemplo, vai afetar outros negócios, que é os negócios de quem tem escritórios vão ter que os adaptar para outra coisa qualquer, diferente, não é? Vão se calhar ter que fazer casas, olha, aproveitam aí as casas, já fazem as casas com escritório. Olha, eu acho que isto é fantástico, porque toda a gente vai reinventar-se. E isso vai trazer mais negócio para toda a gente. Eu só vejo coisas positivas. São mudanças e adaptações, né? Não é? Exato. O ser humano tem uma capacidade enorme de se reinventar. Exato. Portanto, E adaptar. Vamos olhar para trás, quando olhamos para trás para isto, acho que vai ser, como vocês sabem, depois das guerras, não é? Infelizmente, não é? Depois das guerras, a aceleração das economias, o desenvolvimento é astronómico, não é? Eu acho que a única coisa que esta tem de diferente, entre aspas, é uma guerra que é mundial, à série, com todos os países ao mesmo tempo. Isso nunca tinha acontecido. É a primeira vez, realmente. É verdade. Mundial. E aí... Grande parte dos setores afetados, inclusivamente o futebol. Exato. Eu não sou muito futebolista, portanto. Nem eu. Também não sou dos melhores, tá, Ana? Então, bom, mas todos. É interessante esse tema que vocês trazem aí, porque vocês comentaram de um jeito que entende-se que vocês já viviam esse formato com processos para poder ter as empresas e as pessoas em locais distintos, né, sejam em vários países ou já trabalhando remotamente para projetos de uma consultoria e tudo mais, mas isso muitas empresas não estavam preparadas e muitos líderes não estavam preparados. Então, o conceito sempre surgiu, a gente sempre ouviu muitos executivos de tecnologia falam, porque eu tenho que estar ali no dia a dia e acompanhar a execução e tudo mais. Só que isso, até pelo que o Rui colocou ali, traz muita questão da cultura da empresa, né? Então, fazer esse processo de um onboarding digital, fazer o treinamento de uma equipe com várias pessoas, sendo que não se vê, né, tirando pelo vídeo, mas não tem o olhar, o calor do encontro, isso se torna uma cultura da empresa. E aí, o que surgiu de dúvida nisso pode-se criar os processos, né? Então, já facilita essa questão da distância, mas, de qualquer forma, ainda existem as pessoas, né? E como também foi bem dito aí, pessoas do perfil nosso que gostamos do visual e do contato humano. Na opinião de vocês, quais serão as competências, na verdade, que o líder que tem essa dificuldade com pessoas realmente vai precisar desenvolver, seja técnica, seja comportamental, enfim, para conseguir gerenciar uma empresa, seja uma empresa com 10 pessoas, 100 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, né? Quais são as competências que esses líderes vão precisar desenvolver? Acho que são exatamente as mesmas que têm na física, que são 2 coisas muito importantes, que é a honestidade e a partilha. E isso quem não fazia no passado também não vai fazer no futuro. E, portanto, essas pessoas não são as pessoas. E a grande diferença, que eu acho mesmo, é que estas gerações novas são gerações com muito mais know-how do que as gerações do passado. E por isso, enquanto no passado tu vivias uma dependência, estas gerações não são assim. Eles querem saber porquê. E tu, a única forma que tu tens para que eles fiquem cúmplices de ti mesmo é tu partilhares tudo com eles. Agora, tens de ter um desígnio que é, quando partilhas e quando és honesto, sabes que vais ter um conjunto de questões e perguntas e tens que estar preparado para responder. Então, todas as pessoas que quiserem fazer isso, acho que não vão ter dificuldades na liderança, seja física, seja digital, seja o que for, não é? Agora, tens que saber fazer isso e assumir e defender e lutar. Porque liderar não é vencer, liderar é convencer. E, portanto, tu tens que convencer as pessoas disso. E eu acho que até no aspecto digital isso ainda é mais positivo.
porque provavelmente no físico tu vences muito mais forte, tens a presença, neste é mesmo convencer, e portanto, como digo, a honestidade e partilha é fundamental, acho que era no passado, mais do que nunca vai ser. E eu completando um pouco do que o Rui já colocou, eu acredito também o seguinte, eu faço coaching, né? Eu sou coach, faço coaching, e eu já fazia coaching pela internet. Eu já tinha esse hábito de fazer pela internet, fazia fisicamente, fazia pela internet. E eu achei que pela internet haveria perda, né? E, na realidade, não há perda. O que acontece é que é um meio diferente, as habilidades são as mesmas, mas o que eu acho que pode ser que mude bastante, eu já percebi isso na minha companhia e em outras empresas que eu conversei, é que vai exigir mais esforço de quem é liderado. Não é? Porque o líder, ele vai ter que aprender o quê? Ele vai ter que aprender através do exemplo, através da conversa, pescar aquela informação que não está sendo dita. Eu acho que o grande líder é aquele que entende aquilo que não está sendo dito. Por isso que a honestidade e a partilha são importantes. Porque quando a pessoa mente do outro lado, ela veste uma máscara, a mensagem ela vem confusa. E aí você tem a quebra de confiança que a gente quer. Isso mata qualquer processo. Agora, o liderado, ele vai ter que se esforçar mais, entendeu? Para conseguir abrir esse espaço, eu acho. Porque eu acho que antes, fisicamente, você conseguia, mesmo que a pessoa não quisesse, mesmo que a pessoa, você conseguia ter uma certa influência sobre a pessoa, né? Como é que você influencia alguém? Mas Rodrigo, o tema é que tu, é verdade, o liderado tem que ter muito papel, mas o líder tem que se tornar verdadeiramente acessível. Uhum. Porque se antes tu até podia não ser acessível, mas tu podias entrar pela porta adentro da pessoa, agora ele tem que ser mesmo acessível, e isso faz parte, isso tem de vir da pessoa, não é? Uhum. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi muito, aprendi numa escola, numa empresa americana chamada Hewlett Packard, os fundadores criaram um conceito chamado Managing by Walking Around, em que dizia mesmo, fazia parte da gestão, que o gestor do conjunto de pessoas tinha que fisicamente levantar-se das suas cadeiras e estar com as pessoas uma grande parte do tempo, porque ele tinha que, estando com as pessoas, tentar antever o que se poderia passar. E eu acho que fazia isso bem, aprendi isso bem. Muitas das vezes eu mudei as pessoas de funções sem eles perceberem ainda porque estavam a mudar das funções, mas eu mais ou menos conseguia antever que a pessoa estava a esgotar o seu espaço ali, achava que já o desafiado era outro, e eu tinha que antever isso e mudava-os para os ter continuamente motivados. Esta parte é muito mais difícil, não é? Não estar com as pessoas, não ver, é como tu dizes, a pessoa aí, o liderado tem que participar, tem que dizer, não é? Agora só dizer uma coisa à parte, que é, nós estamos com esta conversa aqui num setor, numa indústria, que é uma indústria atípica, que é uma indústria digital. Porque esta conversa que nós estamos a ter aqui, se estivermos agora a falar na indústria cimenteira, estou a inventar, isto tem um problema grave nas mãos. Que é como é que é esta história em casa quando se tem que estar junto dos fornos de cimento. Portanto, acho que isto não é uma receita, cada caso é um caso. Nós, eventualmente, temos uma coisa boa, que é nós vamos poder ajudar transversalmente todas estas indústrias na parte digital deles, mas a parte física que eles têm, um problema que eles têm que matar, que eu não sei como vai ser, e, portanto, não gostava de generalizar isto. Nós, neste caso, estamos provavelmente na melhor situação. Nós, os da indústria da tecnologia. Agora, há aqui uma questão que é um líder tem que ter imensa inteligência emocional aqui. Porque Isso é igual, tem que ter sempre. Tem que ter sempre, não é? Portanto, senão não é líder. Exato, mas vale mais... Deixa-me dizer uma coisa, Ana. Líder não existe, não é? O que existe é as pessoas reconhecerem aquela pessoa como líder, não é? Exatamente.
É verdade. E, portanto, tu podes ser o chefe, podes mandar, não sei o quê, e não queres líder porque não te reconhecem. Portanto, só quando alguém quiser dar a medalha de dizer eu reconheço como líder, é que tu és, não é? E, portanto, isso advém da relação das pessoas, da capacidade de assumir riscos, da capacidade de antever um conjunto de coisas e vivenciar isso com as pessoas. O que eu estava a dizer, também convencer as pessoas, mas também marcar os golos com as pessoas, porque não é vai lá marcar o golo tu, tens que fazer. Hoje em dia tu tens que dar um exemplo das coisas, não é? Até que as pessoas percebam que eu vou poder aprender com esta pessoa porque ele também sabe fazer, não é? Acho que temos que ser muito mais exigentes connosco, não é? Sim. Acho que é importante. É uma gestão mais virada para pessoas ou mais técnica? Imaginemos, alguém que é um super engenheiro informático será um bom líder? E que não tenha, se calhar, tanta apetência para pessoas, não sei. É o que o Rui falou. É o que o Rui falou, as pessoas que vão enxergarem como líder. E existem lideranças de vários níveis. A gente fala em liderança, a gente pensa naquele cara de terno e gravata, do presidente, CIO, né? Portanto, é que nós somos presidente, CIO, mas você tem lideranças em todas as camadas, né, da companhia. Claro. Tem liderança em todas as camadas. E, inclusive, o bom líder é aquele que respeita as outras lideranças, né, dentro do processo. Porque você não pode, como líder, que você está mais em cima, no topo do controle, abafar os processos de liderança que existem embaixo. Então, eu tive casos, por exemplo, de excelentes técnicos que não tinham a capacidade de comunicação, era baixíssima, mas eram líderes, porque eram reconhecidos como pessoas. E aí, você, como líder, desse líder, você tem que trabalhar esse processo de comunicação, ajudar ele nesse processo de comunicação, que é o ponto falho dele. E sabes, Ana, que isto há uma determinada altura, acho que nasce, vou dizer um caso específico. Eu sou, como tu sabes, eu sou matemático. Sim. E, portanto, os matemáticos não são propriamente os senhores dons da comunicação, não é? Durante a minha vida escolar, eu nunca fui líder de nada, nunca fui líder da turma, ou líder de nada, zero. E, portanto, eu próprio, para mim mesmo, achava sempre que isto era uma coisa que não fazia parte de mim, não é? Até que, quando comecei a trabalhar e a fazer as coisas, eu acho que isso estava a dizer que acho que as pessoas acharam que eu era, por um conjunto de coisas que eu tinha, que eu não sabia muito bem o que era, até que uma altura tu te percebes, porque quando vês uma multidão, entre aspas, ir contigo e estar contigo, é porque tens alguma valência, não é? E, portanto, acho que depois a ideia acho que é a junção das duas coisas, é ser quem consegue fazer as coisas pelo exemplo, porque eu acho que não existe liderança sem exemplo. E, tu tens que ter um exemplo. E se conseguires dar um exemplo e conseguires, através desse exemplo, fazer com que pessoas estejam contigo, então vai acontecer, vai ser o resultado disso, a liderança, não é? Exatamente. E aí o que se percebe muito é que, como vocês disseram, que a liderança, às vezes, existe o papel líder, a pessoa que é reconhecida na empresa como sendo um líder, que as pessoas reconheceram como líder, tem um cargo ali que é um cargo de liderança, e muitas vezes a influência ela não vem de um líder, né? As pessoas escutam uma pessoa que não é líder, não tem cargo de liderança, não é gestor, não é nada disso, mas está ali, mas ele tem uma voz em que as pessoas o reconhecem como sendo. Isso é o que disse o Rodrigo, essa pessoa é líder. Exatamente, a liderança é nata. Não é cargo, né? Exato, não é cargo, exatamente. E isso é muito interessante de ver. E aí, às vezes coincide. Melhor dos mundos. É o mundo perfeito. Melhor dos mundos, exatamente, mas nem sempre isso acontece. E aí, quando, por exemplo, a gente identifica numa empresa que existe esses líderes, que são líderes que não necessariamente, né, têm o cargo e tudo mais, como que a gente faz? Na opinião de vocês, é desenvolver essa pessoa para ser um líder, fazer com que ele saia daquele papel, às vezes é um técnico que pode ser um líder, enfim, trabalho isso, como que vocês sugerem que isso seja feito? Eu geralmente faço um trabalho natural, eu não forço nada. Eu já tive situações onde um bom técnico, que tinha um posicionamento bom de liderança, ao ser movido do cargo para um cargo oficial de liderança, ele não teve bom rendimento. Não é? E já tive pessoas que não eram líderes, mas eram bons gestores, né? E se comunicavam muito bem com os líderes do grupo. Então, o cuidado que você tem que ter nisso
tem muita relação com o que o líder quer da vida dele. O que ele está disposto a fazer. Não é? Porque se você começar a intervir muito nesse processo, você vai construir uma situação falsa nesse processo. Então, quando você identifica uma liderança, geralmente o que eu faço, eu me aproximo dessa liderança, porque eu quero ter ela ao meu lado, né? E aí você vai interagindo, vai entendendo o que a pessoa quer da vida dela, né? E aí pode ser que coincida, não, eu quero subir na hierarquia da companhia. Eu já vi situações de líderes que não queriam subir na hierarquia da companhia porque não queriam assumir mais responsabilidades, não é? Então, tá bom, então não tem problema. Quem quer assumir mais responsabilidades, só quer. E tem essa cruz, né, que tem que ser carregada. Não é só bônus, né? Existe o ônus também de você ter um carimbo de CEO, um carimbo de diretor, né? Há uma coisa que eu já comentei muitas vezes, não sei se provavelmente já comentei aqui, ainda no outro dia comentei no FAI. Eu acho que é um bocadinho o resultado disso da liderança. Eu, quando comecei a trabalhar, o meu pai nunca foi muito ativo sobre tenho de estudar, tenho de fazer. Ele achava tu tens que entregar o teu objetivo, que é acabar um curso, e, portanto, o caminho é teu. Eu estou aqui se necessitares, mas eu não vou influir em nada. E, portanto, eu fiz o meu caminho e eu nunca tive muita ação. Quando eu fui para o meu primeiro emprego, o meu pai disse, eu gostava de falar comigo uns minutos. Eu fui falar com ele, nem esperava que eu fosse fazer isso, não é? E ele disse, olha, queria só dizer-te uma coisa que acho que é muito importante para ti. Então disse-me, olha, tudo o que te pedirem para fazer agora, quando começares a trabalhar, tudo o que te pedirem para fazer, tu não faças. E eu pensei, tipo, mas se eu não fizer, vou ser despedido. E ele disse, não é o que tu estás a pensar. Não estou a dizer para não fazeres o que te mandam. Estou-te a dizer é para não fazeres só o que te mandam. Tu tens que fazer algo mais do que te mandam. Porque ele dizia, se tu fizeres só o que te mandam, tu não és essencial, tu és acessório. Porque isso tu vais estar na dimensão da mente de quem te manda. Quando tu começares a fazer mais do que te mandam, tu começas a ficar num círculo de pessoas que são aqueles que acrescentam sempre valor, acrescentam. O que quer dizer que, quando alguém tiver de tomar uma opção por alguém, vão descobrir sempre aquele que lhe entrega mais. É por isso que é uma coisa que acho que é um lugar comum, como costumamos dizer, que é assim, eu faço muito, mandam sempre tudo para cima de mim. Claro que mandam sempre para cima, porque é a pessoa que faz mais. E, portanto, a pessoa que faz mais, num dia que há um espaço para ocupar, essa pessoa vai ocupar o espaço, não tenho dúvidas sobre isso. Portanto, isso cruzado com aquele fator que é o skill natural dessa pessoa poder convencer um conjunto de pessoas, são, obviamente, aquilo que estava o Rodrigo a dizer, que os quer ao lado deles, porque aqueles são as pessoas que vão ser o líder de uma nova área de negócio, a pessoa que vai abrir uma nova coisa, são as pessoas que acrescentam, como eu costumo dizer, bolinhas ao mundo para o mundo ser sempre maior. Acabam se desenvolvendo, né? E aí, só do outro lado agora e o líder que ele tem a dificuldade de liderar, porque às vezes os liderados, ou o liderado que seja, não tem essa empatia, ou não o enxergam como líder. O que vocês entendem aí desse cenário ou sugerem para alguém que esteja vivendo não isso? Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Um líder que, ao contrário, ele não é visto pelo liderado como um líder. Então, ele tem a dificuldade, às vezes, até de alcançar e tudo mais, ele foi colocado ali e tudo mais. Então, não é líder. Mas ele está no papel de gestor, e aí? Não, isso provavelmente é chefe, não é líder, é uma coisa diferente. Chefe, aí é diferente. Eu às vezes brinco com a Anabela Chastre, que o Alexandre e o Rui também conhecem. A Anabela Chastre é conhecida também por liderança cá em Portugal e nos Palopes. Porquê que o CEO não é o Léo? O CEO devia ser, em vez de ser chief, devia ser líder. Exatamente. Uhum. E eu acho que é isso. Eu acho que depende. Por exemplo, o CEO da Coca-Cola precisa ser líder? Precisa do fundador, não é? O fundador sim, mas o CEO atual da Coca-Cola precisa ser o líder? Precisa ser o executor. Eu acho que se ele não causar problemas, já está ótimo. Já está um bom caminho. Já é um excelente CEO. Todo mundo, eu acho que depende muito do contexto, né? Sim. Agora, mas conceptualmente, sim, nós precisamos de uma pessoa que nos inspire, não é? Exato. Eu acho que isso é o que...
Olha, deixa-me dizer uma coisa, uma à parte, que é, há uma coisa muito, eu acho que se cruza, não é? Há uma coisa que se faz nas empresas, não é? Que é definir a missão e os valores, certo? Quando tu defines os valores, eles são basicamente, numa analogia ao futebol, são as regras do jogo. É de saber como é que nós vamos jogar. E depois há uma teoria que diz para que as pessoas façam parte, então faz-se um estudo em que toda a gente participa para a criação dos valores. Eu, como já vivi várias coisas, eu agora hoje tenho a certeza que isso é um erro. Porque isso é aquela coisa que alguém que está em cima diz assim, eu agora vou fazer isto para as pessoas sentirem que fazem parte para um jogo que é aquilo que eu quero jogar. E, portanto, as pessoas vão todos trabalhar numa coisa e dizer, não, companheirismo, não sei quem, e depois a pessoa que está lá em cima diz assim, pá, eu não quero nada disso, eu quero é fazer isto. E há uma disfunção muito forte. Portanto, é importante que a pessoa que está à frente do desígnio diga qual é a regra do jogo dele e depois tem que fazer uma coisa, que é, quando está a contratar para o time dele, ele tem que ser claro e transparente e dizer assim, isto é as regras deste time. Vocês querem jogar este jogo comigo? É isto que vocês querem fazer? E então, se ele quiser fazer e se eles quiserem fazer, então todos nós percebemos qual é o objetivo, qual é o âmbito, e então vamos todos jogar aquele jogo. Agora, o problema é que isto não acontece. Acontece muito o contrário, que é, vou fazer isto com as pessoas para ser simpático e querido, mas eu não quero nada deste jogo. Eu nem quero jogar futebol, eu gosto de basquete. Mas eles estão a dizer como é que se vai jogar o jogo. Esta dicotomia, quando tu defines a empresa, o tipo de empresa, como é que se joga dentro da empresa, e depois, ramificado, leva tudo até definir como é que se atua, como é que se lidera, porque depois tudo é fácil, não é? Quando se é, mais uma vez, quando se é transparente e a partilha total, tudo é fácil. É preciso ter coragem de fazer. É isso aí. Coragem, sim. Bom, e coragem vocês devem ter tido muitas vezes coragem durante as vossas vidas, de certeza que aconteceram assim vários episódios nesta gestão de empresas de tecnologia. Vocês gostariam de partilhar assim alguma coisa que a nível de algum desafio, o maior desafio, assim, a primeira coisa que vos vem à cabeça, o maior desafio que tenha ocorrido nas vossas vidas profissionais, como é que resolveram, o que aprenderam? Eu vou contar um prescrito, porque o Covid, para mim, foi um enorme desafio, né? Porque no nosso caso, a gente teve que pivotar a companhia para se adaptar ao mercado. Rodrigo, vocês são quantos? Nós éramos 30, né? 30 pessoas e uma rede de revenda de 200 unidades. Mas é uma empresa pequena, mas mesmo assim, dentro de uma crise, a pivotagem ela foi muito rápida, foi tudo muito rápido. Home office, pivotagem, fornecedor, uma série de coisas acontecendo. Mas tem um caso muito interessante que aconteceu há mais de 15 anos atrás, que eu achei interessante, que é assim, aqui no Brasil a gente vive uma crise atrás da outra, né? Elas só mudam de nome. Aqui também. Aí também. Eu acho assim que em 20 anos de empresa, eu contabilizei 7 anos de crise que eram externas, coisas externas, política, economia. É que no Brasil a gente está acostumado, a gente está numa crise, quando acaba ela, a gente quer saber, e agora, qual é a próxima, né? E aí teve um ano muito ruim na companhia, muito ruim, estava difícil vender, questão política, mudança de governo, aquela coisa toda, e para as vendas, aquela coisa toda. E como a gente está em Brasília, a gente vende muito para governo na época, né? Hoje menos um pouco. E aí apareceu uma oportunidade de venda do produto que a gente fabricava para um grande cliente. E era uma coisa assim, na época, só para vocês terem uma ideia, uma grande conta comprava 2 equipamentos. O pedido era 60. Era 30 vezes mais do que a maior fornecimento que a gente tinha feito, porque o mercado era assim. Hoje a gente fornece 1000 equipamentos e tal, mas naquela época era desse jeito, né? E a gente era uma empresa de software e foi se adaptando à empresa de hardware. O que aconteceu? Resumindo a história, que não fica muito longa. Quando chegou essa oportunidade, todas as pessoas falaram que não dava para fazer, né, da companhia. Na época a gente era 70 e poucas pessoas. Porque você desce, você olha os técnicos, nós não temos a menor condição de atender. Tinha uma característica nesses equipamentos que tinha uma placa específica que tinha que estar dentro dele,
E a gente nunca tinha trabalhado com essa placa. Então, eu tinha, em menos de 15 dias, descobrir onde tinha a placa, desenvolver, integrar e depois montar o equipamento. Né? E foi engraçado porque quando a gente foi para o mercado pesquisar a placa, tinha 12 unidades na Europa, 2 no Brasil, e eu tinha que fornecer 60. Né? Então, é impossível. Eu falei, não, é possível. É possível, não tem como, é possível. E aí eu comecei um processo de envolver as pessoas nos problemas. Cheguei a ajudar a parafusar a máquina, né? Pegar a chave de fenda, vem domingo, vamos vir aqui final de semana para poder montar a máquina. E a gente conseguiu fazer a entrega no prazo. Né? E conseguimos comprar placa na Europa, conseguimos comprar placa nos Estados Unidos. As placas, compramos todo o estoque da marca da placa, que eu acho que devia ter no mundo, porque não é uma placa de uso comum, né? E a gente conseguiu fazer a entrega em 15 dias, mas com toda a preparação em 45 dias, né? Que era algo que era considerado impossível. Tanto é que o nosso concorrente na época era uma grande empresa americana, que era só ela que fazia aquilo, né? Então, assim, foi uma experiência muito interessante de liderança, esse processo. Obrigada pela partilha. E tu, Rui, queres partilhar connosco? Eu fui fundador da empresa. Nós, quando vendemos a empresa, nós éramos mais ou menos 700 pessoas, com escritórios em 12 países, e faturávamos mais ou menos, não sei, nós tivemos 20 anos de empresa e faturámos durante 20 anos 1 bilhão de euros. E, portanto, a dimensão era muito grande. Mas só para dizer que eu fiz todas as funções. Eu com as pessoas, eu desenhei os processos. Nós desenhámos os processos da organização 9 meses antes dela começar. Como é que queríamos os processos, as metodologias, como é que iam ser os recursos humanos, como é que era quando abríssemos a empresa no outro país. Fizemos tudo isto. E, portanto, uma das coisas importantes, eu acho que é pensar antes de atuar, e escrever. Portanto, acho que nós tivemos essa coisa muito importante, que é, acho que as empresas nunca vão crescer sem estarem preparadas para crescer. Acho que isso é muito importante. Mas eu queria dizer só uma coisa muito, muito básica e prática, que é... É que eu perguntei quantos vocês eram, Rodrigo. Na dimensão das empresas, e é um momento da viagem, quando somos poucos, todos são muito importantes. As pessoas são sempre importantes, mas muito importante é um sufoco na organização. E acontece, quando nós somos pequenos, no momento da viagem, há sempre alguém que é muito importante, mas é um péssimo camarada com os seus colegas. Essas pessoas são tóxicas. O que é facto é que nós, enquanto gestores, a uma determinada altura, essas pessoas são importantes na execução da função, que nós achamos que, se elas não tiverem, tudo vai colapsar, mas ao mesmo tempo temos um problema enorme de uma organização. E temos assim esta dicotomia, o que é que eu faço aqui? E essas pessoas basicamente usam essa sua capacidade para tentar influenciar a sua atuação. E isto causa empresas doentes. E, portanto, passei por isso também, não é? Até que um dia, enchendo de força, eu cheguei e disse à pessoa que ia despedi-la. Era provavelmente a pessoa mais brilhante e mais importante com quem eu trabalhei. E fiz isso. E isso para vos dizer que limpar anticorpos, sejam importantes, é fundamental nas organizações. Porquê? Porque nós, em primeiro lugar, nós libertamos-nos completamente, porque nós acho que vivemos também um bocadinho atulhados disso mesmo. E depois a organização respira e, ao mesmo tempo, uma coisa sempre acontece. Há sempre alguém que existe, que toma o lugar e o mundo continua. E eu penso assim muitas vezes, eu tenho muitos pensamentos estranhos muitas vezes, e penso sempre, para me ajudar, penso que, tipo, quando morreu, sei lá, o Lavoisier, o mundo continuou. Quando morreu, sei lá, tanta gente famosa, o mundo continua. É sempre uma pessoa a seguir que inventou coisas mais evoluídas. Aliás, hoje em dia nós pensamos, já não há espaço para inventar mais nada. Já está tudo inventado, não é?
e de repente aparece uma vacina para o Covid feita em 10 meses. Acho que é importante isto mesmo, que é pessoas tóxicas, ainda que muito importantes dentro das organizações, têm que sair das organizações. E isso é uma das coisas que eu aprendi e gostava de partilhar. A outra coisa que vos disse as empresas têm que ser pensadas, têm que ser escritas, têm que ser preparadas para que depois possam crescer. Porque estar a escrever a empresa e pensar a empresa enquanto o avião está a voar, ainda não temos a parte de cima e as pessoas estão sentadas nas cadeiras, elas vão se perder na viagem. Não é? E, portanto, acho que pensar, e nós latinos não somos muito bons na história só do pensar, somos ótimos executores, menos estratégia, não é? Eu acho que devíamos ser mais um mix. Aliás, porque acho que nas empresas há momentos também, só a estratégia não serve para nada, que é, a estratégia tem um momento, depois executa-se, até que há um momento outra vez de estratégia, depois executa-se e por aí fora. Se torna cíclico, né? Muito bom. Verdade. Show de bola. Bom, eu tinha até uma pergunta, a gente já está chegando nos momentos finais aqui para completar o tempo. Sinceramente, era para saber um conselho, uma inspiração que vocês teriam para oferecer para os líderes que estão acompanhando com a gente aqui, pensando no futuro, o que pode vir, que a gente está muito incerto ainda, né? E mudanças certamente já existem e ocorrerão ainda, para poder deixar para os líderes. Já escutei boas inspirações aí do que vocês já trouxeram, mas teria algum ponto específico que vocês deixariam como sugestão para os líderes que estão nos acompanhando aqui hoje? Pensando já no futuro e 2021, que já está bem próximo. Rodrigo, estás mute. Específico? Como? Algo que você pensa que seja que faça sentido para o líder. Alguma coisa que os líderes podem pensar. Exatamente, algo que possa inspirar quem está a ouvir e a ver. Eu só tenho uma coisa, não é assim nenhum segredo. Pois é. Mas que é fundamental, que é gostar das pessoas. Exato. É a única coisa importante, é gostar. Verdadeiramente. Nunca serás um bom líder, nunca farás nada bem se não gostares de pessoas. Boa. Ótimo, ótimo. Muito bom. Você, Fragola? 2021? Eu acho que é pegar tudo isso que a gente falou, mais o que você já sabe, né? O reforçar o que você já sabe e se preparar para essa realidade digital, né? Essa realidade remota. Principalmente aqui no Brasil, que a gente está vivendo uma crise de mão de obra na área de TI, fortíssima. Ela já era grande, agora está pior ainda. A gente vai ter que se adaptar a essa questão da liderança, né? E para mim, hoje, como líder, é o maior desafio. Eu ainda estou aprendendo com as várias pessoas importantes da minha companhia, como o Rui colocou, as várias pessoinhas importantes. Cada uma é uma pessoinha diferente, cada uma é de um jeito, né? Como lidar com essa situação do estar remoto, né? Até tem uma pergunta aqui, não sei se você viu as perguntas aqui no Sim. Eu já respondi uma. Pois é, que é sobre essa questão de como você se relacionar. Acho que pode aproveitar. É o principal para 2021, né? Pelo menos a minha principal ponto de atenção é isso. Qual o mecanismo que a gente vai ter que estabelecer de contato, de abertura, via digital, né? Para mim, esse é o principal desafio. Inclusive, chegou aqui o Carlos colocou, né, que penso também que é fundamental gostar do que se faz. Então, é essencial aí também como uma dica para os líderes, né? Estar feliz no que faz. Eu e o Rodrigo não somos um exemplo disso porque nós somos fundadores, portanto, os fundadores gostam do que fazem. Automaticamente, né? Automaticamente. Aliás, há muitas noites que são mesmo por paixão, porque senão não valia estar aqui. Não valia a pena. Não é por dinheiro, com certeza. Olha, eu lembro quando eu saí, o nosso primeiro cliente foi a Oi no Brasil. E eu virava noites umas atrás das outras, porque na altura éramos tão poucos que fazíamos tudo, não é? E eu lembro de falar com um dos fundadores e dizia assim, mas porquê que eu mudei? Porque eu tinha uma vida tão boa e agora tenho uma vida péssima. Mas olha, e há uma coisa que eu aprendi com um senhor, há um senhor em Portugal muito famoso, infelizmente não morreu, foi fundador da maior empresa portuguesa não financeira, chamada Belmir de Azevedo. E eu aprendi uma coisa com ele que eu realmente, eventualmente eu não percebia esse desígnio. E ele dizia-me que havia
duas coisas muito importantes. Ele dizia assim que a pessoa mais importante na nossa vida, para além dos nossos pais, era a nossa professora da primária. Porque se ela não tivesse partilhado o seu conhecimento connosco, nós não éramos ninguém e não tínhamos saída, não sabíamos ler, não sabíamos escrever e, portanto, o sentido de partilha, logo, é fundamental. Portanto, alguém partilhou connosco, nós vamos ter que partilhar a vida inteira. O segundo era, quando nós, a uma determinada altura, arriscamos para pôr uma bola maior no mundo, ou seja, quando o Rodrigo tem mais de 30 pessoas, quando eu consegui mais de 600 pessoas, nós conseguimos criar emprego para pessoas que eventualmente não teriam emprego. E com isso eles puderam ter filhos, pagar a alimentação, eles pagaram a escola e nós melhorámos o mundo. E, portanto, o desígnio, a uma determinada altura, é criar emprego. E quando tu pensas nisso e pensas nesse objetivo, os outros objetivos acontecem logo, sem perceber eles. E às vezes eu pensava que nós tínhamos empregados, por exemplo, sei lá, na Malásia. Eu às vezes pensava que aquele menino podia ter ido à escola na Malásia, porque um dia ele decidiu sair da zona de conforto. Porque eventualmente, se calhar, o pai dele não tinha conseguido aquele emprego. Agora, depois temos que fazer disto uma bola de neve, que é aquilo que eu estava a dizer, que é que essa pessoa também tem que ter o espírito de liderança para acrescentar um bocadinho no mundo, para ajudar também as pessoas dele. Se nós fizermos isto tudo sempre, se houver um espírito na organização, que toda a gente está neste caminho, as empresas crescem, não é? É preciso saber passar esta cultura às pessoas. Bom, sensacional. Leva-me daqui a um pensamento que daria outra conversa. Exato. Um dia falamos disso. Propósito, não é? O propósito de cada um de nós. E às vezes as pessoas passam a vida e não têm um propósito definido. E por isso é que se queixam sempre que as suas vidas são chatas e que são difíceis. Não, simplesmente não têm um propósito. Porque se tiverem, quando a pessoa vê ali a luz ao fundo do túnel, dispara. Uma coisa, agora leva-nos a uma conversa paralela, que é, nós temos, mais uma vez, nós latinos temos uma coisa muito chata, que se chama inveja. A inveja é uma coisa muito chata, que nasceu connosco. E a inveja faz com que nós olhemos para o resultado do outro e não olhemos para o nosso. Porque se nós nos focarmos a atingir o nosso, o resultado dos outros não nos vai afetar nunca, não é? Mas é preciso ter isso. E pronto, é o que é. Nascemos com isso, faz parte de nós, não é? Agora, se nós conseguimos colmatar isso e não viver isso, acho que a vida é muito melhor. O resultado dos outros pode ser uma inspiração para nós. Não é? Pois, mas isso é o problema que os anglo-saxónicos, mais uma vez, tipicamente olham para o sucesso do outro como inspiração. E olhar que como é que ele conseguiu fazer aquilo para que eu consiga fazer algo similar ou melhor. Os latinos olham um bocadinho que logo à partida que ele de certeza que é ladrão ou fez qualquer coisa para lá chegar. E se eu puder fazer algo para derrubar ele, eu dou um jeito. Eu faço isso. E então, no limite, o teu sucesso pode ser um insucesso dele. Isso já chega. Exato. Já está ótimo, né? É suficiente. Eu acho que, no limite, um líder é aquela pessoa que na verdade, todos os sucessos dos outros são o sucesso dele também. São ótimos. É o grupo, sim. Muito bom, sensacional, sensacional. Pessoal, chegamos bem no final aqui. Agradecer muito vocês. Acho que a Ana consegue fazer um overview para a gente, né, Ana? De tudo que a gente absorveu, foi tanta informação. Um overview, assim, uma síntese. Portanto, falámos aqui um pouco de todo este impacto que a pandemia trouxe e que para nós, para o setor das tecnologias de informação, fomos os menos impactados e acho que até vamos aprender muito com isso, estamos a aprender muito com isso e falámos aqui também muito de alguns desafios que nos levam neste modo de trabalho, um deles a questão da gestão emocional e as crenças das pessoas conseguir mover isto, como o Rodrigo falava também. A parte de toda de como é que nós vamos conseguir ver agora o escritório daqui para a frente. O escritório se calhar já não é os 5 dias da semana, às 8 horas por dia, e sim um local em que as pessoas se encontram, fazem um brainstorming, fazem reuniões e depois vão executar lá ou em home office ou então no outro lado do mundo, não é? O que interessa aqui é as pessoas também estarem felizes e realizarem as coisas, os seus objetivos. Falámos também aqui como um grande desafio
agora de facto é todo o onboarding de pessoas novas que não estavam envolvidas com a cultura da empresa, e isso sim vai trazer aqui alguns desafios que queremos que sejam realmente superados, e achamos que sim. Outro desafio aqui que o Rodrigo também falou é, depois de tudo isto, como é que será que os clientes também vão lidar, não é? Portanto, passámos do físico para o digital, mas agora, quer dizer, vamos passar para o físico? Talvez não é? Portanto, temos que ter aqui um modelo mais híbrido. Depois falámos muito aqui também de competências de um líder, e o Rui Paiva falava partilha e honestidade acima de tudo, não é? Eu acho que isto acompanha-nos, seja na nossa vida pessoal ou profissional. Certo? E o Rodrigo falava, por sua vez, também que tem que haver também um esforço maior de quem está a ser liderado, porque o líder também tem que estar acessível, é verdade, e tudo tem que haver uma grande transparência, um grande canal de comunicação entre os dois, o líder e o liderado. Depois, líder, o que é isto? Líder, não é? Líder é quem é reconhecido pelos outros, a liderança é pelo exemplo, falámos disso. E muito importante definir valores, definir aqui o propósito, e o Rui falava das regras do jogo. Portanto, temos que definir as regras do jogo, porque nós somos, basicamente, quando então somos fundadores, este é o jogo que nós queremos, por isso é que estamos aqui, porque isto viramos muitas noites, não é, Rodrigo? Como vocês falavam, e não é por dinheiro. Portanto, as regras são estas, quem se junta a mim? Portanto, temos que ser, de facto, muito transparentes aí, mesmo no recrutamento. Depois, como dicas, falámos aqui de libertar-nos de pessoas tóxicas e, por outro lado, acreditar que projetos que parecem impossíveis são possíveis, quando nós também envolvemos as pessoas e estamos lá dentro da organização a fazer as coisas. E, por outro lado, no fim disto tudo, realmente ser um líder tem que se gostar de pessoas. Se nós não gostarmos de pessoas, a coisa não vai bater certo. Acho que foi assim uma síntese da síntese do que falámos aqui. Muito bom. Foi ótimo. Você é rápida, muito bom, muito bom. Captou tudo e conseguiu. Captou tudo. Em outra edição do Falando TI, se não me engano, acho que foi o Dagoberto que colocou que é o poder da mulher de sintetizar, né? Então, juntar tudo ali rápido, absorveu tudo e conseguiu. Muito bom, obrigado. Não tem o poder de sintetizar. Não, de absorver tudo rápido. Ela tem a visão do todo. O homem que sintetiza. Muito bom. É o bonito disto, não é? Que as pessoas complementam. Exato. Muito bom. Bem que amanhã é que é o dia do happiness. Não somos na sexta-feira. Na sexta vai ser muito engraçado. Vai ser muito engraçado. Vamos falar de felicidade no trabalho. Nós devíamos ter feito parte desse painel. Está convidado, se quiser é só entrar. Vocês podem ir, juntem-se à conversa. Vão estar duas mulheres. É espanhol sexta-feira? É em espanhol? Não. Não. É em português também. Tem a PHC, que é de Portugal, e a Sente, que é aqui do Brasil. Rodrigo, é espanhol para quem é de São Paulo. Sabes que cada vez que eu vou a São Paulo, respondem-me sempre em espanhol. Eu falo português e eles respondem-me assim em espanhol. Achando em espanhol. Uma parte, porque isto também tem coisas engraçadas. A primeira vez que eu fui em trabalho foi ao Rio de Janeiro e depois fui a um restaurante almoçar e na altura eu ainda não... Eu continuo, quando vou ao Brasil, eu falo português de Portugal, mas os termos que sei que são brasileiros, digo os termos em brasileiro, não é? Como digo banheiro e não digo casa de banho. Claro. E então fui a esse restaurante, mas ainda não sabia, estava a começar, e eu perguntei ao empregado, por favor, se me podia dizer onde era a casa de banho. E ele ficou assim a olhar para mim, muito espantado, e ele ficou assim parado e disse assim, só um momento, por favor. E ele chamou um colega dele, então os dois à minha frente, e ele diz assim para o outro, vê lá se você entende este cara, que eu acho que ele é do Uruguai. Do Uruguai. É do Uruguai, é bom. Isso aí. É muito bom, muito bom. As diferenças culturais e de língua. Muito bom. Bom, até pegando o gancho aí. Mas olha, esse é um bom ponto, que é as diferenças culturais na gestão. Os portugueses acham que há uma relação muito grande entre Portugal e Brasil. Na gestão não tem nada a ver. O Brasil, a relação cultural do Brasil na gestão é com os Estados Unidos, não é com a Europa, nem com os portugueses. Sim. Nada a ver.
Né? A gente tenta fazer algo parecido com os Estados Unidos, né? A gente faz isso. Mas sim, mas os grandes gestores brasileiros, que existem muitos, são os gestores do nível dos gestores americanos das multinacionais, não tem nada a ver com os portugueses. Exato. A absorção do conhecimento aqui ele é mais voltado para os Estados Unidos do que a Europa, assim, infelizmente, né? Porque a base da Europa ela traz uma base até muito mais estruturada para a gestão. Diferente, né? Diferente. Acho que cada um tem sua área, cada um sua cultura para poder trazer o que é de melhor, mas, enfim, isso é verdade. E aí, até pegando um gancho aí do Rui que falou da sexta-feira, que é a felicidade do trabalho, vou convidar todo mundo que está participando com a gente aqui para poder se inscrever para amanhã e para sexta. Amanhã a gente fala sobre Customer Centric, ou seja, como que as empresas devem se focar na gestão focada no cliente, né? Todo mundo voltado para o cliente, questão cultural. André Siqueira, da RD, o Nuno, do Google, e também o Irã, que é autor do livro Customer Success. E na sexta-feira, com a Ana Letícia e com a Mariana, as duas também profissionais de RH, para a gente falar sobre felicidade do trabalho. Então, já ficam todos convidados aí para poder participar. E, mais uma vez, Fragola, Rui, muitíssimo obrigado pela participação, pelo tempo. A gente sabe aí que, para vocês, o tempo ele é curto e para vocês utilizarem aqui com a gente e compartilhando com as demais pessoas que estão com a gente. Ana, obrigado aí de novo pela divisão de painel. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Rui. Foi muito bom. Temos que fazer depois um outro painel que é falar de propósito. Obrigado, a todos. É um prazer conhecer, Rodrigo. Prazer conhecer o Rui. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau.